Eu sou Marília de Abreu e eu estou falando aqui do canal Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos abordar um tema bastante relevante que vai ser as próximas, os próximos eclipses, né? Primeiro do dia 30, que vai ser um eclipse lunar, e o eclipse do dia 14/12 de 2020, né? Que vai ser um eclipse solar. Esses eclipses, ele por si só seriam interessantes, né? Seriam marcantes. Normalmente os eclipses eles trazem grandes acontecimentos, mas esses, por estarem muito próximos do grande alinhamento, da conjunção que vai existir agora no dia 21 de dezembro, né, no solstício, eles têm uma importância ainda maior e ainda maior porque nós estamos no ano de 2020, né? Então, fiquem aqui no canal, vocês já deem o seu like, já façam as suas inscrições e a gente vai continuar daqui a pouco. O 2020 foi marcado por um grande alinhamento planetário que por si só já é raro. Mas quem viveu os anos 80, o finzinho dos anos 80, começo dos anos 90, naquela época também houve um grande alinhamento planetário e também no mesmo signo que foi o signo de Capricórnio. Na época foi um alinhamento entre Saturno, Netuno e Urano em Capricórnio. E desencadeou a queda do Muro de Berlim, desencadeou a questão da dissolução da União Soviética, desencadeou o advento do uso do computador como um instrumento de trabalho, e houve também grandes mudanças no trabalho em função disso, quer dizer, as pessoas já começaram a ter a ideia de que poderia existir o home office, um pouquinho mais para frente, quer dizer, porque essas conjunções, elas começam, mas assim, os próximos anos eles vão solidificando. Então eu estou fazendo essa comparação para vocês terem noção de como que pode ter, que vai ser os próximos anos, né? E aí sim veio a internet, a famosa banda larga, as pessoas começaram realmente a ter várias atividades, começaram a poder ser via por computador. Eu tive uma experiência de trabalhar numa central relacionada com esoterismo e foi interessante para ter esse contato com outros estados, outras cidades, pessoas de outros lugares e perceber que era possível fazer o atendimento, o trabalho à distância. Gostei, mas assim, as coisas foram indo, foi dando a instrumentação, né? Os anos 80, o final dos anos 80, foi trazendo uma instrumentação e... mas assim, as mudanças ficaram um pouco ali, né? Em 2000, todo mundo tinha receio, o bug do milênio, não sei o quê. O ano 2000 ele trouxe também grandes mudanças, mas assim, foi uma conjunção de Júpiter e Saturno em touro, né? Signos de terra, e dando continuidade aos últimos 200 anos de conjunções em signos de terra, que trouxeram grande, como eu falei, instrumentalidade em relação aos aspectos materiais. Estruturaram governos, estruturaram condições financeiras, trouxeram tecnologias, enfim, não vou desmerecer o que foi feito antes. Só que esse ano, a posição do planeta Plutão, eu acho que ele é dos planetas que estão hoje em Capricórnio, o que é mais sensível. Porque o Plutão, ele não vem para só trazer uma outra ideia, uma outra visão, acrescentar, destruir alguma coisinha aqui, mas para dar uma melhoradinha. Não, o Plutão ele vem para encerrar, né? É
equivalente ao deus grego Hades, né? É o deus dos mortos, é o submundo. Plutão é assim. A gente vai espremer até aquilo, tirar todos os podres para aquilo, para ver uma catarse, e essa catarse vai ser a transformação para uma outra etapa. E nós vimos isso, né? Quer dizer, entrou 2020, parece que saíram das tumbas, né? Os inquisidores, os nazistas, os escravocratas. Por quê? Porque essa conjunção em signos de terra, ela remete ao período de começo do primeiro milênio, né? E os planetas, as conjunções de planetas em signos de terra, dos planetas Júpiter e Saturno, elas foram anteriores ao ano 1100 e pouco, né? E em 1256 ocorreu a primeira conjunção, quer dizer, a primeira no sentido de antes dessa que vai acontecer agora, ocorreu em 1256. E aí o que acontece? Então houve como se fosse assim, vamos sintetizar tudo que vem acontecendo nesses últimos 800 e tantos anos para limpar. E agora nós vamos ter a conjunção de Júpiter com Saturno em Aquário. A primeira desde 1256. E o que isso significa? Na astrologia a gente chama as grandes conjunções de Júpiter e Saturno como grande mutação. Elas dão o tom de pelo menos 20 anos. E os próximos 20 anos o tom vai ser Aquário. Então vai sair de signo de terra e vai entrar em Aquário, vai sair de um signo conservador para um signo progressista, vai sair de um signo materialista para um signo de ideias, vai sair de um signo de voltado muito para si próprio, para um signo que é voltado para a comunidade, que é voltado para os amigos, né, Aquário. Então, muita coisa está para mudar. Muita coisa está para mudar, e aí as pessoas falam assim, mas eu não quero mudar não. Eu falo assim, beleza. Eu vou votar em... Agora vai ter essa próxima... a outra na eleição foi uma cheia, e agora vai ser... Não, foi uma lua nova, agora vai ser uma lua cheia. E vai ser um eclipse. E sim, as pessoas podem continuar se apegando àquilo que elas estão vivendo, essa onda que teve, né, de trazer à tona de volta essas coisas que foram já aparentemente ultrapassadas, né? Pode. A questão tem gente que gosta de máquina da datilografia. Né? Assim, tá. Tem gente que tem telefone fixo. Tem gente que não sabe lidar em computador. O que vai acontecer nas próximas décadas, nos próximos anos, é que assim, quem não se atualizar, quem continuar preso, fica para trás. Isso eu falo em termos de nível pessoal, isso eu falo em termos de nível empresarial, profissional. As mudanças que o ano de 2020 está trazendo, e que vai encerrar com chave de ouro nesse solstício, no dia 21 de dezembro de 2020, encerrar não, vai culminar, né? Porque o processo está começando, né? Um movimento que não tem volta, tá? Não é um movimento assim, chegando a vacina, sabe, acaba essa história de pandemia, acaba essa história de quarentena, a gente vai voltar tudo normal. Não vai voltar. Não vai voltar. E assim, e os que vão ter a preferência, os que vão estar na frente,
vão ser aqueles que estiverem enxergando isso dessa forma, tá? Então, aqueles que já estão se preparando, aqueles que estão se reestruturando, procurando se reinventar, recriar, desenvolver a criatividade, se atualizar, se adaptar às novas tecnologias, essas pessoas vão estar na frente, tá? Esse vídeo também, assim, como a gente é wicano, né, a gente também tem que pensar assim, nós temos um ativismo dentro da visão da bruxaria, e a gente não pode esquecer que, assim, os anos que a gente está revisando nesses últimos, tem muito a ver com um passado em que houve a perseguição, né? Tá vindo à tona ideias, conceitos, e a gente tem que aproveitar esses eclipses, que são, o que é um eclipse, né? No eclipse lunar, a Terra se entrepõe entre o Sol e a Lua, então a Lua estaria para ser cheia e a Terra obstrui a iluminação da Lua, ela fica alaranjada. E no eclipse solar é a Lua que cobre a nossa visão da Terra do Sol, seria uma Lua nova. Como existe um ofuscamento da luz, a gente sempre fala que é um momento em que alguns aspectos estão sendo ofuscados, né? E como nós, como icanos, nós honramos, né, as fases da lua, e em especial os esbás, né, as luas cheias, luas novas, é um momento para a gente refletir nesse alvorecer, a gente sair desse campo energético em que houve as perseguições, em que houve esse passado, e a gente emergir para assumir a nossa posição agora, tá? Então, eu recomendo, né, que as bruxas, elas pensem bastante nessas duas próximas lunações, no sentido de recepcionar esse alvorecer, esses novos ventos, esses novos ares, certo? Esse é um vídeo que ele não foi, é um dos poucos que não foi sugerido, né? É minha intenção de estar divulgando essas ideias. Eu tô para fazer alguns vídeos que foram solicitados, as pessoas estão querendo saber mais sobre partes de alma, sobre o uso de instrumentos e sobre familiares, foram as próximas sugestões. Aliás, vocês poderiam votar qual que vocês querem primeiro, né? Se é relacionado aos familiares, os nossos animais de poder, né, que eles nos auxiliam, ou a questão dos instrumentos mágicos e ainda também a questão de aprofundar a ideia da perda de alma. Eu vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês incentivem, compartilhando, deem o seu like e vamos continuar.